E aí, muito prazer, meu nome é Leandro, para quem não me conhece, obviamente. Eu passei um mês de férias do meu trabalho e eu passei quase um mês de férias sem fazer lives. Eu faço muitas lives no YouTube, né? E o que eu fiz nessas férias que eu queria compartilhar com vocês, que eu achei interessante para mim, que funcionou para mim, que eu comecei a ver a vida com outros olhos e perceber que certas coisas eu não fazia por simplesmente me esconder de tudo e todos. A primeira, eu anotei mais, muito mais. Isso aqui é só o que eu tenho anotado para contar a vocês hoje. Eu também escrevi vários poemas, vários mesmo, uma porrada de coisa, né? Eu assisti um filme chamado Paterson, que é baseado em um livro, e nesse filme o cara escreve poemas para a esposa dele. Bem legal, tá? Assistam. A primeira que eu queria citar com vocês, uma coisa que eu sempre quis fazer, mas eu nunca fazia por simplesmente pensar muito que é gasto de dinheiro, que é perda de tempo e principalmente meu ego, né? O que os outros vão achar de mim se eu começar a me dar mais importância, né? Começar a pensar mais em mim mesmo, ter esse ego, né? Esse lance, eu sou, tá ligado? Eu sou a pessoa, sabe? Eu sou, literal, né? Uma pessoa que existe, que tem pensamentos, tem sentimentos e quer se tornar alguém melhor, quer evoluir, quer melhorar, não só por dentro, mas por fora também. Fisicamente, esteticamente. Ou seja, eu voltei pra academia recentemente, né? Eu tinha parado, por pura preguiça, também estava focado muito com as lives. Eu comprei um óculos de acordo com o meu rosto, melhorou bastante, né? Principalmente as fotos. Comprei pulseiras, eu sempre quis usar pulseiras, só não tinha muita paciência para comprar. Eu comprei 2 correntinhas. Eu comecei a me vestir mais com um estilo que eu sempre me vesti, só que eu fui dando umas modificadas aqui e ali. Cortei o cabelo de forma diferente, uma das poucas primeiras vezes na vida, né? Mudei o meu estilo de cabelo completamente. E me fez bem. Me fez parecer outra pessoa. E eu realmente venho gostando dessas pequenas mudanças assim específicas que estão dando uma diferença brutal na minha vida, assim. E é legal, cara. É legal se sentir bem consigo mesmo. É legal poder tirar uma foto e ficar estiloso, tá ligado? Tipo, outra coisa que eu comprei, né? Esqueci até de citar. Eu comprei esse trocinho de cima. O tripé eu já tinha por causa do ring light que veio junto. Aí o que eu faço? Quando eu quero tirar uma foto, eu pego meu celular, por exemplo, coloco aqui, tento iluminar legal, né? E tiro uma foto. Coisas que pessoas normais fazem, mas que pra mim não fazia o menor sentido. Ficar, caralho, mano, porque eu vou tirar fotos de mim mesmo, sabe? Qual o tamanho do meu ego pra fazer esse tipo de coisa? Sendo que é a coisa mais besta e normal que alguém pode fazer. Eu também comecei a desenvolver um certo hobby por fotografia. Não que eu saiba fotografar alguma coisa, mas eu comecei a tirar foto de quase tudo e deixar gravado assim. Eu assisti outro filme chamado Dias Perfeitos. Nesse filme Dias Perfeitos é basicamente um documentário sobre banheiros de Tóquio. E o cara, ele tem uma vida meio que offline, né? E ele começa a tirar fotos com câmera analógica e postar. Postar não, né? Ele começa a guardar. Enfim, algumas eu postei, algumas não. Algumas eu guardei pra mim. E muitas outras eu só tirei porque achei legal e deixei na memória do celular. Basicamente, bem legal. Tirem fotos das coisas que vocês veem do lado de fora ou dentro da sua própria casa. É muito legal o hobby das fotos, tá? Outra coisa que eu sempre quis fazer, mas eu nunca tive meio que coragem de fazer, porque eu sempre achei estranho e muito coisa de gente solitária. Eu fui ao cinema. Eu fui, acho que umas 3 vezes esse mês, né? Eu acho que mês passado eu fui uma vez também. Eu fui com um dos meus amigos a primeira e a segunda vez. E na terceira eu fui sozinho. Isso foi deveras libertador, cara. Foi uma experiência muito legal, porque o filme foi bom, né? Eu assisti o The Drama, é um filme da A24, e é um filme legal. Gostei bastante do filme. E eu tava começando a gravar pequenos vídeos curtos para o Instagram e TikTok. Mas o que acontece nesses pequenos vídeos? Eu comecei a perceber que eu não conseguia passar toda a sensação de aquela coisa ser muito legal pra mim, tá ligado? Explicar, contar. E não tinha o peso, não tinha o impacto, nem a vontade toda que eu conseguia. Eu não tinha capacidade de storytelling tão grande assim, de fazer alguém querer assistir alguma coisa porque eu convenci. Talvez eu consiga convencer uma ou outra pessoa, mas fazer a pessoa sentir a experiência, fora que não é algo criado por mim, então
me fez muito desistir dessa produção de conteúdo a partir de conteúdo de terceiros, né? Acho que uma maioria das pessoas fazem isso. E eu comecei a meio que tentar focar no último tópico desse negócio aqui, né? Desse vídeo aqui, que é basicamente a última coisa que eu tentei fazer, que é um processo criativo. Voltando ao lance do cinema, né? Já embalando com o lance das reviews dos filmes, eu comecei a assistir mais filmes. Como eu dei uma pausa das lives, né? Já que eu transformei isso em meu trabalho e acabei me fudendo por isso, já chego nesse ponto também. Que quando eu fui ao cinema sozinho, né? Eu fui pra gravar review do filme, não só pra assistir. E eu acabei adorando o filme. E eu comecei a perceber, pô, é tão legal assistir os filmes, né? E contar um pouco deles, mas também é legal ter a experiência pra si mesmo, né? Experiência própria, tá ligado? Eu tava assistindo o filme chamado A Vida Secreta de Walter Mitty. E tem um personagem lá, né? Spoiler. Ele é fotógrafo e tem um momento que ele não tira a foto do bicho que ele tá tentando tirar a foto, porque simplesmente ele só quer aproveitar um momento ali sem câmera, sem nada. E eu comecei a fazer isso. Comecei a sair mais de casa, comecei a aproveitar mais, ver o pôr do sol, ver o amanhecer, que eu vi recentemente, foi bem legal também. E fazer mais atividades, isso chega num ponto, né, de fazer mais atividades ao ar livre, né. Eu venho andando bastante de bicicleta, né, de bike. E foi bem legal, né? A gente deu uma volta aqui na cidade onde eu moro. E a gente vem andando bastante, eu e um amigo meu. A gente vem andando bastante. E é bem legal, cara. Enfim, a sensação de liberdade, de velocidade. Enfim, de estar do lado de fora, assim, do mundo. É bem legal. Eu não sei se é perigoso, até agora a gente não se perdeu, né? Mas foi bem legal, tá sendo uma experiência bem legal sair mais pra fora de casa, tá? Eu passei 26 anos da minha vida e 27 trancado dentro de casa, basicamente. Claro que eu ia a um lugar ou outro, mas a maioria do tempo é em casa, tá ligado? Eu nunca parei pra prestar atenção que atividades fora de casa também são muito boas, são muito revigorantes, né? Principalmente quando você tá muito pilhado com o trabalho, com a ansiedade da vida moderna, né? Com telas e tal, quando você dá uma desopilada assim, sai dessa bagaça, acho que faz muito mais sentido pra viver, entre aspas, né? Você começa a aproveitar mais a vida, né? E uma coisa que eu parei, né, que eu tinha em mente, né, eu parei de jogar mais videogame mesmo, sabe? Eu jogo muito mesmo, e eu tô esperando certos jogos aí, né, pra voltar com as lives. E eu parei de jogar, cara, porque eu não tava me sentindo bem jogando. E toda a vida que eu ia jogar, eu tinha que fazer live. Ou seja, pra mim, sempre que eu tava jogando, eu precisava registrar aquele momento. É o mesmo lance do celular, né, da rede social. Eu tava transformando um hobby meu que eu gosto muito em algo que virou um trabalho, que começou a se tornar algo sem sentido, porque eu não tava tendo resultado também. Então, por mais que eu quisesse passar a experiência que eu tava jogando videogame ali pra galera, não tava legal pra mim. Eu até tentei jogos mais populares que a galera gosta, mas acabei odiando assim a experiência. Os jogos eu também não são minha cara. Então parei de jogar videogame e dei uma pausa assim fodida. Venho tentando jogar em off um pouquinho, mas pretendo voltar com as lives, obviamente, né? Meu canal tá lá parado, mas eu pretendo voltar. E enfim, foi bem legal. E eu comecei a observar o gráfico da vida real, basicamente, né? Eu fui à praia 2 vezes, se eu não me engano, esse mês. Foi bem legal, uma experiência única, assim. Porque, pra mim, ir à praia é sempre aquele episódio do Chaves, tá ligado? Tipo, eu não vou à praia com tanta frequência, até porque perde a graça. Pra mim, perde a graça, sabe? Todo lugar que você vai, sempre direto, pra mim, perde a graça. Acho que 1 vez, 2 por mês, assim, à praia, no cinema, alguma coisa, uma atividade extra, né, da vida, acho que pra mim só faz sentido se for única, sabe? Tipo, se for todo dia, meio que perde a graça, porque entra na monotonia. Tem que nem ficar em casa, né? Ficar em casa é chato por causa disso, porque todo dia você tá em casa, mas quando você sai pra um lugar e todo dia você vai pro mesmo lugar, fica uma porcaria. Então, vou tentando intercalar e mudar um pouco minha rotina e as coisas que eu faço, né? Até quando eu tô andando de bike, eu tento mudar a rota, fazer um caminho diferente, ou coisas do tipo. A pedalar, obviamente está aqui, e eu comecei a registrar esses momentos de bike também. Eu comprei um suportezinho para colocar na bicicleta, para poder filmar minha cara e filmar a rua. Isso foi bem legal também. Outra coisa, né? Eu não sei se isso aqui foi bom ou ruim, mas eu comecei a aproveitar o tédio. Só ficar em casa sem fazer nada, né? Não ligando para trabalho, para preocupação e tal. Enfim,
apenas relaxar, tá ligado? Tipo, uma coisa que eu não conseguia fazer, que eu não... até hoje eu não consigo, assim, eu me sinto muito preso e tal, a rotina, trabalho e a coisas que não fazem sentido, sabe? Que são cobranças que eu faço em mim mesmo, que são cobranças que eu faço pra mim, né? Que às vezes me afetam psicologicamente, talvez até de forma ruim. E eu não consigo mais ficar parado, sabe? Eu tô sempre maquinando alguma coisa, pensando em alguma coisa a fazer. E às vezes você só quer sentar e aproveitar uma paisagem, um pôr do sol, ficar em casa sentado lendo um livro e tal. Eu não conseguia, cara. Nos primeiros dias foram muito difíceis fazer isso. E eu fui me desvencilhando da tela do celular, fui tentando desligar um pouco mais a TV, escutar só uma música e tal. Enfim, eu comecei a me desligar, assim, para ver se eu conseguia realmente aproveitar, sentir que eu estava presente no momento mais simples da minha vida, né? Isso entra também no quesito de ouvir música de um jeito diferente. Ou seja, eu comecei a ouvir música não só por ouvir, né? Deixar a música rolando de fundo e ouvir. Eu comecei a buscar traduções, muito mais do que eu procurava recentemente, né? Significados, né? A profundidade da música. Se tem algum podcast, alguma entrevista explicando os conceitos das músicas pelos autores, pelos compositores, pelos músicos, isso é bem legal. Estudem música no geral, se forem músicos. Isso aqui já vai ajudar bastante também. E tudo tem um propósito e um significado, principalmente quando é arte, né? Então fica tudo mais profundo quando você estuda e pesquisa sobre as coisas. Isso é bem legal. E eu literalmente tentei viver mais esse mês, né? Tipo, sair mais pra fora, aproveitar, conversar mais com meus amigos, debater sobre a vida, sobre ideias e tal. Sobre tudo, mano. E fazer um monte de reflexão e um monte de pensamento sobre um monte de coisa. E também entra no quesito de assistir filmes diferentes, não só do roteiro, né? O padrãozão americano, né? Filmes super blockbusters de Hollywood. Não, fui procurar filme lá da China, da Coreia, tá ligado? Filme europeu, enfim, eu assisti, ó, pra vocês terem ideia, eu assisti um filme acho que é dinamarquês, um norueguês, um chinês, um coreano, um japonês, deixa eu ver qual foi outro país, um francês de 1900 e alguma coisa, assisti filme americano também, vi um monte de coisa, cara, eu assisti filme de todo possível, quase todo o país possível, eu não assisti muitos brasileiros, acho que eu não assisti quase nenhum brasileiro. Mas o que eu assisti, cara, eu acabei gostando. Só teve um filme que eu não gostei. Que eu realmente não gostei. Até eu tava fazendo as análises e até disse, eu não vou fazer review desse filme aqui porque é uma porcaria. Que foi o filme vencedor do Oscar. Achei horrível o filme. Enfim, filme muito chato. Mas em resumo, não entramos em coisas ruins. Não falamos sobre coisas ruins aqui, só coisas boas. Eu assisti quase todos os filmes que entraram no roteiro do Oscar, né? Foram 4 dos... Foram uns 5 filmes, eu acho, que eu assisti que estavam concorrendo ao Oscar de melhor filme. Eu adorei todos eles. Os Sonhos de Trem, né? O Valor Sentimental, adorei. O Hamnet também, muito bom. Assisti esses 3 filmes, adorei. Viraram meus filmes, assim, top 10, assim. Eu acho que eu não assisto muita coisa, mas esses me pegaram desprevenidos, assim. Claro que eu assisti outros filmes mais antigos e viraram meus favoritos também, né? Mas essa volta a ser cinéfilo e tal, deixar os videogames um pouco de lado e aproveitar outras mídias no geral, também vem me ajudando a expandir mais meu repertório de ideias e coisas e tal. Não que eu não assista filmes, eu assisto muitos filmes, né? Mas com frequência e filmes diferentes, de aspectos e lugares diferentes, eu assisti muito pouco. E eu voltei com os poemas, né? Comecei a escrever os poemas, escrevi muita coisa. E qual foi a última parada aqui? Comecei a escrever. Sim, eu comecei a ler. Isso aqui é legal. Isso aqui é uma das coisas mais importantes disso aqui. Eu comecei a ler desenfreadamente, absurdamente. Eu li, eu acho que uns 6 ou 8 livros mês passado. Eu li esse aqui, ó, A Sociedade da Transparência, do Byung-Chul Han, que fala sobre 9 tipos de sociedade. É muito bom, tem um quesito filosófico bem legal, mas é uma leitura muito simples. Eu li O Pequeno Príncipe, agora eu quero ver todos os pores do sol possíveis, né? Eu comprei o Drácula pra ler, cara. Incrível, tá? Incrível. Tá? Eu nunca pensei em comprar um livro com uma capa tão foda com preço tão acessível. Achei muito foda. Enfim,
comprei num sebo, esse aqui foi bem legal. E uma coisa que eu comecei a fazer, né, que eu já queria fazer há muito tempo. Eu comecei a ler online, né, pelo aplicativozinho do Google, né? O Google tem um aplicativo de ler livros, diferente do Kindle, né, que é da Amazon. É quase a mesma ideia, mas eu peguei um monte de e-books aqui, e-books, e comecei a ler. E nesse meio tempo, eu criei um clube do livro virtual entre eu e os meus amigos. E tá sendo bem legal, cara. Tá sendo uma experiência muito foda, sabe? Tipo, compartilhar e ler com eles, tá ligado? Tipo, toda a experiência do clube do livro tá sendo bem legal. O pessoal não lê tanto, né? É cobrança aqui. Mas, tipo, tá sendo uma experiência bem legal compartilhar a leitura, né? Ler em voz alta e a galera escutar, assim. Bem legal. E até onde eu li esse mês, cara, foi muito legal, cara. Eu li Kafka, a Metamorfose, que é o cara que vira uma barata e tal. Tem uma reflexão muito foda, né? Se você ficar doente, você seria útil pra sua família, sabe? Esse tipo de coisa. A gente leu o livro do A Hora do Lobisomem, um livro do Stephen King. A gente leu no Clube do Livro. Qual foi o outro? Eu li Noites Brancas do Dostoiévski, que fiquei meio mal, porque o filme parece minha vida. Estou lendo Fausto, que eu pensei que era uma das coisas mais complicadas do mundo, né? E até parece, né? Poemas em alemão, sabe? É um livro sendo narrado a partir de poemas. Então, um bagulho muito absurdo, assim, incrível. Uma literatura sinistra. Deixa eu ver o que mais a gente tá lendo aqui. Fausto. Estamos lendo o God of War, sim, o God of War, Deus da Guerra, vou matar todo mundo. Também é um livro, né? Eu li A Salvação do Belo, também do Byung-Chul Han, né? Que é sobre beleza, como a gente identifica a beleza na nossa sociedade. E A Agonia do Eros, né? Que fala um pouco mais sobre relacionamentos e sobre romances e tal. Como a gente identifica isso na nossa vida, né? E percentual aqui. E eu li, obviamente, um dos livros que mais foi absurdo de ler todos, que eu comecei a ler, né? Queria deixar isso aqui até separado aqui só para falar disso aqui, que é o Estrangeiro do Albert Camus, o Albert Camus, né? Esse livro aqui, ele é legal porque é um cara simplesmente começou a ser indiferente para a vida. Ou seja, tanto faz se ele morreu ou não, tanto faz se ele viveu ou não. Uma das primeiras coisas que a gente lê, né, no começo do livro é que ele tá no enterro da mãe dele. E ele não tá nem aí, cara. Ele só tá pensando no trabalho dele e se vai tomar um café e tal. E fumar um cigarro, enfim. É um livro muito foda, assim, é um livro do foda-se, assim, literalmente bem, e é muito interessante, né? Eu não vou dar spoiler do livro, né? Existe spoiler de livro, mas, enfim, acontece uma merda muito grande e basicamente ele vai pro Chilindró. E nesse meio tempo a gente começa a ver as indagações e perguntas que ele tem sobre a vida, né? Ele externa, mas ele sempre pensa que tanto faz, tá ligado? Ele começa a viver no tanto faz, assim, que se for ou não, se for pra acontecer ou não, que se foda. Isso é muito legal. E eu comecei a entender a visão do Albert Camus, né, sobre as paradas, né? Tipo, que tem o mito do Sísifo. Aí eu comecei a ler o mito do Sísifo e eu comecei a achar uma das paradas mais absurdas que eu já li na minha vida. Porque ele começa a procurar sentido na existência, né, na vida. Ele começa a criticar todas as formas de pensamentos filosóficos, né, que todos beiram a insanidade e nunca chegam à conclusão justa ou certa ou coesa sobre o que é a vida, né? E ele também não encontra a resposta, mas ele encontra uma solução, né? Que é simplesmente viver, né? Por mais absurdo e estranho que seja, a vida vive aí, mano, que se foda. Para resumir a filosofia do Albert Camus, isso aí me mudou bastante, né? Então comecei a pensar, se a situação sai do meu controle, se eu não posso resolver essa porra, se eu não posso fazer nada para mudar, então eu continuo vivendo, tá ligado? Não adianta eu ficar colocando minha vida em risco, ou em jogo, ou tentando me lamuriar, ou reclamar das coisas da minha vida, se eu posso simplesmente continuar vivendo e foda-se, sabe? Tipo, será que esse problema é tão importante ou tão grande assim que não tem a solução, ou que eu simplesmente não posso ignorar, sabe? E nem se for relacionado a mim. Pô, tem um pouco de estoicismo nisso aqui, mas
é bem mais puxado pro simplesmente que se foda, eu vou continuar vivendo. E a última parada, né, que eu já contei tudo aqui. Acho que sim. Enfim, para resumir tudo, né, eu comecei, depois de ter desistido de gravar os pequenos vídeos resumos, compartilhando minha experiência audiovisual com as pessoas, né, fazendo os pequenos videozinhos de resumo, de recomendação, eu comecei a tentar pensar o que eu podia fazer em termos artísticos, né, que eu eu sempre quis, na verdade, mas eu nunca tive esse pensamento de como eu iria fazer algo para alguém consumir, sabe? Como eu iria criar algo, sabe? Criar algo artisticamente falando, né? E eu comecei a pensar, o que eu posso fazer? Eu posso desenvolver um jogo, eu posso fazer música, né? Obviamente, como sou músico, então vai foder pro meu lado, é muitos anos de estudo aí até conseguir lançar pelo menos uma, né? Instrumentos que são caros. Eu queria fazer uma parada legal. Comecei a fazer até música com IA e tal, há um tempo atrás, com músicas eletrônicas e tal, foi até ficar bom, mas é uma porcaria porque é IA, né, mano? Não conta como arte, eu acho. E eu pensei, tá, qual a coisa que eu posso fazer que seria legal pra mim, que seria legal pra os outros e que eu tô fazendo no momento que eu tô no hype. Eu comecei, né? Então eu posso escrever um livro, cara, curtinho, com uma historinha fechada e tal, do jeito que eu gosto, uma história que ia agradar o público, né? Que ia deixar talvez até revoltado. E eu comecei a escrever meu livro, cara. E o legal de começar a escrever um livro é as dificuldades, né? Tipo, erros de português, os diálogos que ficaram meio estranhos e tal. Enfim, tô refinando ainda o primeiro capítulo. Mas eu já tenho começo, meio e fim, sabe? Tenho o mundo do livro já criado, os personagens e tal, o desenvolvimento deles. Então tenho basicamente o esqueleto do livro, mas eu ainda estou desenvolvendo e escrevendo aos pouquinhos, que eu sei que quando eu tiver vontade eu vou lá e termino. Mas dessa vez, por mais que eu tente criar um monte de conteúdo para um monte de lado e tentar consumir uma porrada de coisa ao mesmo tempo, dessa vez eu estou fazendo as coisas devagar. Eu aprendi que o processo criativo a gente não força, porque se a gente força a gente fica com bloqueio e a gente não consegue terminar, sabe? Tipo, começa e não termina nunca, né? E eu sempre me pegava, né? Eu começava alguma coisa e não terminava nunca. Então é melhor devagar e sempre do que sempre tentar fazer tudo de uma vez e nunca terminar. Basicamente isso. E nessas férias foi um dos momentos que eu mais vivi na minha vida, assim, tipo, desses 6 anos que eu trabalho, assim, carteira assinada. É um desgraçado, sim, eu trabalho 6 por 1. Então não perguntem como é que eu tenho tempo livre. Mas o que acontece? Nesses 6 anos, antes disso eu também não vivia tanto, porque eu também não tinha dinheiro para gastar. Não que eu tenha agora, mas eu também não tinha nem um centavo fodido. Então eu comecei a aproveitar mais, né, minha vida, entre aspas. Eu comecei a não gastar dinheiro, mas comprar algumas coisinhas aqui e ali e comecei a meio que tentar me desenvolver como ser humano em termos de sociedade, né? Não que eu goste disso, não. Sou uma pessoa bem antissocial, eu até diria. Eu talvez biruta. Mas o que eu quero chegar nesse ponto? Que quando você começa a fazer coisas para agradar a si mesmo e não os outros, né? Você começa a pensar em si mesmo, né? E você começa a aproveitar a sua vida de certa forma, né? Tem muita gente que faz isso por trauma, por revolta, por isolamento social, para tentar aparecer, não sei. Mas quando você percebe, né, isso entra na filosofia do absurdo do Camus, que você tem que viver, tá ligado? Porque não tem respawn, não tem segunda chance, não tem meio que como sair dessa paranoia que eu vou morrer em algum momento e eu não sei qual momento vai ser. Você começa meio que a aproveitar a vida muito mais, cara. Tipo, a vida começa a perder o peso da cobrança, tá ligado? Você começa só a aproveitar. Até momentos de tédio ficam interessantes, cara. Você começa a tirar umas reflexões fodas, assim, da vida, né? Você começa a ver mais detalhes nas pequenas coisinhas da vida e tal. Outra coisa que eu fiz, que eu recomendo que vocês façam, é dormir cedo. Dormir cedo, acordar cedo, né? Pra dar sono de noite, você ficar todo fudido e tô morrendo de sono. Mais 10 horas da noite dormir também é bom. Você organiza seu relógio. Talvez ajude muito. Não sei se o corpo descansa mais, mas eu percebi diferenças. E não
que eu consiga fazer isso o tempo inteiro, mas ajuda, né? Eu tô dormindo antes das 11 já tá melhorando, né? Dormia, sei lá, 1 hora da manhã. Então isso vem me ajudando bastante, né? Observar, tomar um ar puro e tal, enfim, acordar cedo, sair um pouco mais de casa, né? Fazer pequenas coisas que eu sempre quis fazer e eu nunca tive coragem, ou qual seria a outra palavra, né? Vontade de fazer. Outra coisa que eu fiz, né? Pequenos detalhes, né? Quando chove, eu saio pra fora e tomo um banho de chuva. Eu jamais ia pensar em fazer esse tipo de coisa. E é legal, cara. É uma situação bem interessante, assim. Só saia pro lado de fora quando estiver chovendo pra caralho e tome um banho de chuva. Não importa a hora. É bom. É deveras libertador. E é isso. Eu acho que deu pra contar quase tudo, ou tudo que eu fiz nessas férias. E eu pretendo voltar, obviamente, com o canal, com os vlogs, né? Só pensar em pequenos roteiros e pequenas coisinhas. Com o tempo, né? Eu vou adaptando, vou ajustando. E, enfim, pretendo voltar farei pequenas análises dos livros que eu li, né, dos que eu já tenho lido e tal, muitas outras coisas também eu queria trazer pro canal de vlogs e tal, pequenas reflexões sobre a vida, sobre basicamente tudo, voltar com as lives e tal, né, voltei com o trabalho, então tem que voltar a trabalhar, né, tem que sair do buraco, né, mas uma coisa que eu queria deixar claro aqui pra vocês, é que caso tenham férias, né, caso trabalhem que nem eu trabalho, caso tenham férias de faculdade e trabalho, tentem viver mais um pouco, tá ligado? Tipo, tentem aproveitar mais um pouquinho a vida, mas sem dar peso e importância às coisas e principalmente às pessoas que estão ao seu redor, tá ligado? Tipo, se alguém chamar você pra sair, coisa que eu não fazia muito, meus amigos me cobravam muito, né? Vamos em tal lugar, eu vou porra nenhuma, caro pra caralho. Sempre pensava nisso ou sempre inventava uma desculpa ou ficava em casa. E hoje em dia, o primeiro a chamar sou eu, tá ligado? Tipo, eu sou a pessoa que chama agora, eu não sou a pessoa que fica em casa. Isso é muito legal porque dá uma virada de chave, assim, você começa a tomar coragem de tomar certas atitudes na vida. E é legal, tá ligado? É legal aproveitar a vida e é satisfatório de certa forma. Recomendo que vocês façam, recomendo que vocês tentem conviver mais com seus amigos e com suas famílias, porque ajuda bastante também a aliviar o estresse, aliviar a pressão, enfim, do trabalho, da vida moderna, de tela de celular também. Saia de casa um pouco mais sem o celular, enfim, não precisa contar tudo para todo mundo, não precisa viver para agradar os outros, não precisa mudar quem você é também para agradar os outros, tá ligado? Você pode fazer o que você quiser, mas tenha certeza disso, quando você começar a agradar a si mesmo primeiro, as coisas provavelmente funcionarão e darão certo na sua vida. Acho que é uma mensagem otimista, né? Isso é um domingo à noite. Domingo à noite é sempre uma pica, né? Mas, porque tem segunda-feira, trabalho, caralho. Mas é sempre bom ter essa mensagem legal para mostrar a todos vocês. Espero que tenham gostado do vídeo, né? Se passaram 28 minutos vendo essa parada aqui, provavelmente vocês tenham gostado. E é um pequeno resumo de um mês atípico, muito atípico, né? Porque geralmente é trabalho e não tem pausa, né? Obviamente eu vou registrando alguns momentos, algumas coisinhas para vocês e talvez eu coloque aqui um vídeo ao ar livre ou alguma coisa assim, porque eu tô achando realmente legal sair pro lado de fora e ter essa experiência do mundo real, fora das telas, né? Não que eu queira gravar alguma coisa do lado de fora, por causa do vento, barulho e tal, mas é sempre legal. É sempre legal você ter essas novas experiências do lado de fora, né? Quando era moleque eu saía muito pra fora de casa. Hoje em dia eu saio bem menos. Então quando eu comecei a sair de novo, eu comecei a achar bom. Comecei a achar a vida muito mais interessante. Recomendo do fundo do coração que vocês aproveitem mais a vida de vocês. E é isso. Tamo junto, games. E em breve mais novidades e atualizações sobre o livro. Sobre o clube do livro também, né? Sobre o que a gente tá lendo. Nossas discussões. E é isso, meus bons amigos. Tamo junto, games. E valeu, fui. Até a próxima.